Meus amigos, irmão, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Braz Batista, membro da Igreja Assembleia de Deus, Morada do Altíssimo, onde eu tenho o pastor, presidente Pedro Alves. Falta apenas 15 minutos para as 2 horas, e eu lendo aqui a palavra de Deus. E eu encontrei uma passagem muito importante para a nossa meditação. É porque nós, brasileiros, e somos evangélicos, fazemos uma coisa muito errada. É falar mal dos governantes, mal daquela pessoa que Deus constituiu para nos governar. E eu encontrei uma palavra muito boas. Nós temos visto hoje em dia nas igrejas, pastores, homens intelectual, homem que sabe falar bem, e eles pulam por cima desta carta do apóstolo Paulo, que deixou escrito no livro de Romanos, no capítulo 13. Eu digo assim porque vivo, sou obreiro de igreja. E às vezes nós estamos lá, mais que nós ler o livro de Salmo. O livro de Salmo é o livro mais lido para a nação, para o povo, porque são coisas boas. Aí a pessoa se alegra, porque vem uma palavra boas. Mas quando se trata de governante, como nós vemos que o nosso país, a pessoa fala muito do governo. E o crente, aquele que diz que são evangélicos, ele entra por esse caminho porque não tem o conhecimento. Eles não têm esse conhecimento. Que muitos procuram ler coisa boa, alegrar, amor, fé, receber isso, receber aquilo, é que eu estou contigo, não tema. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, no livro do apóstolo Paulo, na carta dos livros Paulinho, do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, olha só o que nós encontramos. Diz assim, o título diz assim, da obediência às autoridades. O versículo 1 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja que aqui tem 2 pontinhos. E as autoridades que existem foram por ele instituídos. Versículo 2. De modo que aquele que se apoie às autoridades resiste à ordenança de Deus. Aos que resistem trarão sobre si mesma condenação, porque os magistrados não são para o temor, quando se for bem, e sim, quando fizer mal, e quando fizer mal. Queres tu não temar às autoridades? Fazes o bem e terei louvor dele. Louvor dele. O que eu quero dizer aqui é que os cristãos têm uma razão distinta para uma submissão
própria autoridade do governante. O próprio Deus é a fonte de estatura para governar. Governante, sociedade, Provérbio capítulo 8, versículo 15 e 16. Daniel 2, versículo 21. O que nós vemos aqui é que as autoridades foi Deus que colocou. E nós não temos que falar mal. O que nós temos que fazer é obedecer às autoridades. Nós vemos por aí, não são pessoas ímpias, não, são cristãos. São pessoas que dizem que são cristãos. E maia o governo da sociedade, maia o presidente. Eles não querem respeitar a ordem que vem. Aí você diz, eu só obedeço a Deus. Você é um mentiroso hipócrita. Como é que você diz que obedece a Deus se você nunca viu a Deus? E se você não obedece aquele, o teu próximo você vê todos os dias. Obedecer a Deus é obedecer o próximo. Ele foi colocado para nos governar, contra mim e contra você. Não só eu tenho que dar ordem somente de Deus, mas foi o próprio Deus que o colocou. A palavra aqui que está dizendo, não é eu não. É a palavra que está dizendo aqui. Todo homem esteja sujeito à autoridade superior. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Se proceder de Deus, foi Deus que o colocou. Foi Deus que nos colocou aquele indivíduo lá, aquela pessoa, para nos guiar. É como na sua igreja. Não tem um pastor? Não tem um líder lá? O líder, ele zela por você. Ora por você. Ele procura a palavra boa para trazer para você. Para que você venha sair dali satisfeito. Os nossos governantes, seja ele quem for, seja ele evangélico, seja ele católico, macumbeiro, seja quem for, mas foi Deus que colocou, ué. Então nós não podemos que impedir sobre isso. Nós não podemos agir contra Deus. De jeito nenhum. Nós não temos que agir contra Deus. No livro de Isaías, olhe bem. Deus colocou quem? O rei Ciro. E Deus chamou ele de ungido. Chamou de pastor. Isaías 45. Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, que tem torno pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. O que vejo aqui, essa doença, essa epidemia que está aí no Brasil, não só está no Brasil. De jeito nenhum. Para todas as nações. Nós vemos aí países do primeiro mundo. Inglaterra, Londres. Vimos nos Estados Unidos. Vimos no Japão. Vemos lá em Israel. Vemos lá em Roma o que aconteceu. Quantos milhares de pessoas já morreram? Aí, as pessoas agora ficam do nosso Brasil condenando o governo, falando mal. Isso aqui, quando o ímpio fala isso, ele não conhece a palavra. Mas nós, que somos evangélicos, nós que pregoamos o evangelho, não devemos falar mal do governo.
temos que dar graça. Temos que orar por ele. Temos que pedir a Deus para que Deus venha dar mais graça sobre ele, para ele ter conhecimento. Olha lá, veja lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Ele diz, se o meu povo orar, ó irmão, é orar pela nação, é orar pelo nosso governo, é orar pelo nosso presidente, pelo nosso prefeito. Ah, mas eles são ladrões. Isso aí não me importa o que eles são. Eu não posso falar nada disso. A única coisa que me preocupa é que eu tenho uma obediência a Deus, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que entregar ele na mão de Deus. Para que Deus dê uma orientação a ele, para ele vir nos guiar. Eles criou aí uma lei para as pessoas ficarem em casa. As pessoas já idosas ficar em casa. Para proteger a nós. E por que eu vou estar falando mal dele? Por que eu vou estar sussurrando a ele que a própria palavra diz aqui? Olha só. No versículo 2, diz assim, de modo que aquele que se apoie à resistência, de modo que aquele que se apoie às autoridades, resistir à ordenança, é resistir. Aquele que não quer obedecer à autoridade, o comentarista, ele escrevendo aqui, ele disse assim, ele colocou aqui uma frase até boa, não nem tu vai gostar, mas vou dizer, eu vou ler. Ele diz assim, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim, a referente rebelião contra as autoridades se aplica a rebelião contra a ordem de Deus. Olha aí. Como fica agora a sua vida diante de Deus? Como fica a sua vida, a minha vida, a nossa vida diante de Deus? Lá no capítulo 3 de Tito, eu vou ler para os irmãos que vão me ouvir, que vão ouvir, né, pelo YouTube também, vou colocar lá, é para que as pessoas possam entender que a palavra de Deus, ela está em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela está em primeiro lugar. Tito, no capítulo 3, e o versículo 1 diz assim, lembra-se que se sujeitais aos que governam, as autoridades, seja obediente e esteja pronto para toda boa obra. Não é eu que estou falando, é Deus, é a própria palavra. Aqui o escritor de Tito, ele está dando uma ordem. E a ordem tem que ser obedecida. Você põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, chega lá, canta, pula, fala em língua, mas fala mal do governo, não gosta do governo, não aceita o governo. Se você não aceita o governo, você não está aceitando a Deus, porque é Deus que colocou. É Deus que colocou. Foi ele que foi inspirado por Deus. O povo escolheu? Não foi o povo que escolheu? Você não escolheu? Ah, não, eu escolhi fulano, mas só pode entrar um. E aquele que ganha, aquele que perdeu, vai cair, ficar sobre as ordens dele. Então, o que me traz é que o governo é uma autoridade para saber mais sobre a submissão. O cristão é autoridade governante. Romanos 13, de 1 a 7.
Então nós temos que obedecer o nosso governante. Ele que nos traz, é ele que nos dá a medida certa. Ele zela por nós. Ou você acha que não? Quem zela por mim é Deus. Tá certo, Deus zela por você, porque Deus tem misericórdia de você. Mas o nosso governo, ele zela por nós. Ou você acha que não? Quem é que manda fazer o remédio? Quem é que manda trazer alimento para aqui, para o mercado para você comprar? Não é o governo, não? Quem é que dá a semente para os fazendeiros plantar? Não é o governo, não? Então não temos que falar contra ele, não. Temos que obedecer a ele. É ordem. Se ele deu a ordem para ficar em casa, vamos ficar em casa. Se ele deu a ordem para nós viver dentro de casa por 15 dias, vamos ficar dentro de casa. Eu não estou indo para a igreja. Oi, isso aí eu não concordo. Você, eu, somos uma igreja. Aonde nós estivermos, nós somos uma igreja. Fechou a porta do templo. Mas nós podemos fazer o culto dentro de casa. Cantar o hino dentro de casa. Tem crente que nem vai à igreja, passa semana sem ir à igreja. E depois fica reclamando. Agora não posso ir à igreja porque a igreja está fechada. Mas quando a igreja estava aberta, você não ia. Tinha um monte de desculpa. Um monte de falha. Só porque apertou, veio aí essa doença, essa epidemia, esse coronavírus. Você nem falava essa palavra dele. Aí você fica reclamando. Teve uma época do nosso Brasil que o professor esquece das coisas. É que nós esquecemos das coisas. Em 2009 também teve uma crise dessa aqui também. Aí que é a gripe do porco, outra gripe de galinha. Em 97 também teve. 57 também teve. Morreu muita gente. Muita gente, cara. O que nós temos que fazer, mesmo, é orar. O que eu acho engraçado, eu vejo que a pessoa diz que aceitou Jesus, se morrer vai para o céu, mas estão todo mundo com medo de morrer. Por quê? Tem medo de morrer porque tem uma casa? Porque você tem uma coisinha, tem um carro, tem isso, aquele outro? Estão com medo de morrer. Aí fica toda hora fazendo cutinho, está sempre falando com Deus. Mas quando as coisas estão boas, esquece que existe Deus. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. Corra atrás agora. Corra atrás agora. Para você ver. O governo manda você voltar. Ei, não pode ficar perto do outro. Por quê? Para que você possa entender que existe um Deus. Para que você possa saber que existe um Deus na nossa vida. Vamos orar pelo governo? Faça isso. Você já dobrou seu joelho, já pediu pelo governo? Pelo presidente da República? Eu vi um moço aí que ele é PT. Ele é esquerdista. Tem raiva de quem anda na direita. Mas ele está dando até o apoio porque o governo pediu que a pessoa, os novos tinham que ir trabalhar. Só os velhos tinham que ficar resguardados. Irmão, amigo,
Eu sei que você vai me ouvir. Eu sei que você vai ouvir no YouTube. Preste atenção. Pare um pouco e medite. Que você tem um governante, você não anda sozinho não. Tem alguém que olha por você. Tem alguém que olha por você. Eu, como presbítero da igreja, eu tenho que orar por você. Eu tenho que apresentar você a Deus. Eu tenho que apresentar o secretário, o governador, o prefeito. Eu tenho que fazer essa obrigação minha com a diante dele. Porque a Bíblia diz, orais um pelos outros. Não é falar mal do outro. Não é que isso venha nos fazer bem. Não, isso só vai nos fazer mal. Nós só vai ficando doente. Ore pelo seu governo. Eu vou fazer uma oração por você. E pelo governo também. Por nós todos. Seu Deus, meu Pai. Graças te dou, Deus, por estas horas, ao qual estamos aqui, ó Deus, relatando esta palavra, que vai aos ouvidos das pessoas que vão ouvir, que estão me ouvindo, a tua palavra. Meu Deus, que ele não se preocupe, ó Pai, de estar falando mal do nosso governo, porque quem fala mal do nosso governo fala de ti. Senhor Deus, que tu abençoe cada crente, a cada pastor, a cada presbítero, a cada evangelista, a cada diácono, a cada diaconisa, meu Deus, a cada membro, meu Deus, cada povo do nosso Brasil, Pai, seja ele quem for, macumbeiro, feiticeiro, católico, meu Deus, abençoa, sare, dá entendimento, Pai. Senhor, também te peço pelo presidente da República, abençoa ele, meu Deus, que ele possa, Deus, ter um entendimento, Pai, como tomar conta de nós. Sabemos que ele está tomando conta. Sabemos que foi tudo que tem colocado ele. Meu Deus, eu te peço isso. E em nome de Jesus, abençoa todo. Isso eu te peço, te agradeço já. Amém. Meus irmãos, aqui se despede. Sou irmão em Cristo, presbítero Braz Batista do Santo. E que Deus abençoe. E não esqueça também da aquele no sininho aí para receber mais orientação sobre a palavra de Deus. Tá? Que Deus abençoe e a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Deus abençoe.